Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E olha, eu não só amo a família, mas eu amo estar aqui com vocês, porque esse trabalho que a gente faz, eu tenho certeza que agrega muito valor à vida do marido, à vida da esposa, à vida do casal, à vida da família, à vida do pastor, do líder. E o que nós vamos tratar aqui hoje é tão importante que eu quero que você compartilhe, tá? Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Já dá o seu like, porque é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e aí então ele envia a nossa mensagem para mais pessoas, para mais longe. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, você precisa se inscrever. Por quê? Quando você se inscreve, você recebe todas as notificações, avisos de quando a gente posta um conteúdo novo. Então, é muito importante. Eu estou recebendo hoje aqui para um bate-papo bem gostoso um casal que eu admiro e que se tornaram assim há muitos anos nossos amigos. Os dois se tornaram os nossos amigos e é uma alegria receber. Souto, obrigado por ter vindo, viu? Um prazer. Adriane, obrigado por ter vindo, tá? É uma alegria sempre recebê-los aqui. Bom, o Souto faz um trabalho muito legal voltado para os homens, não é? E a Adriane também fala muito sobre comportamento, identidade, propósito, temperamento. E é o que nós vamos estar conversando aqui hoje. A mesma forma que eu fiz com o Douglas, com a Ariane, eu também abri uma caixinha de perguntas falando sobre o homem da casa e também sobre inteligência emocional, é o que nós vamos conversar aqui. E na caixinha de pergunta, acho que foi uma mulher que mandou isso aqui, né? Perguntando, o que é ser o homem da casa? Legal, bacana. Olha, eu acho que, primeiro, é um prazer estar aqui. É muito bom, pastor, poder contribuir. Eu acho que para qualquer um que tem algo que possa ser transmitido, é um incentivo que eu dou, assim, acho que você tem que falar, né? É verdade. Eu acho que a gente tem experiência na nossa vida e a gente não tem noção que pode ajudar as pessoas, então é muito bom estar aqui e poder compartilhar algo. Eu acho que a nossa base para uma resposta dessa sempre é voltar para o manual principal, que é a Bíblia, né? E ali não está listado exatamente as tarefas, né, de casa, do que é ser um homem, mas tem princípios, né, que Deus coloca, que nos ajuda a entender o que é o papel do homem. Então, se a gente fosse colocar algumas palavras-chave aí para determinar isso, acho que vem, a primeira e mais sublime é ser sacerdote da casa. Aí você fala, mas isso é muito, muito amplo, né, ou muito espiritual demais, né? A questão é que quando você coloca a ideia de ser sacerdote, as coisas práticas vêm junto. Pô, se eu sou sacerdote, se eu sou o representante de Deus na minha casa, então as atitudes práticas do dia a dia vêm junto. Então, se eu sou sacerdote, eu vou pensar em dar um bom exemplo, em ter características de Cristo, eu vou servir. Então, vai para a prática, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu não vou, né, reclamar. Ou seja, são posturas que, por si só, mostram o papel do homem ali. Depois, proteção. Acho que o homem ele é o protetor, né? Não tem jeito, né? Por mais que o mundo moderno diz o contrário, o homem ele é preparado para ser o protetor da casa. Ele tem fisicamente a estrutura certa para ser protetor. Inclusive, quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, foi uma das responsabilidades que ele deu para o homem, que era proteger o jardim. Proteger. Né? E quando o homem cumpre esse papel, a mulher já fica mais calma, porque ela espera essa proteção do homem, né? A proteção vem junto com a segurança, né? De proporcionar um ambiente seguro. Depois tem formação, acho que a formação também né, dos filhos, eu acho que tem isso, tem um encaminhamento, tem a provisão, né? Não tem como também, por mais que o mundo moderno diz o contrário, o homem ele tem nesse DNA a composição de ser o provedor, de se matar, de lutar, de sofrer, mas de levar a provisão adequada para casa. Então, aí é difícil, o assunto é amplo, mas eu acho que sacerdote, ser um protetor, né, e ser um provedor, eu acho que resume
bem assim o papel do homem. Ótimo, ótimo. Agora, Adriane, é interessante que o apóstolo Pedro, ele foi casado e tinha sogra, e penso que essa carta que ele escreveu, ele fala com muita propriedade. E ele fala de um assunto que, para mim, eu acho que é a grande... Não vou nem dizer que é a grande dor, mas é o grande desafio das mulheres. Porque ele fala assim, que o que realmente torna a mulher bela aos olhos de Deus é a sua mansidão. Não é? Ele fala sobre mansidão. Então, uma das questões que foi colocada pelas mulheres aqui foi como controlar a raiva. Não é? E eu acho que, além de tornar bela perante os olhos de Deus e perante a sociedade também, porque tem algumas coisas intrínsecas, né, que são filtros internos, que ninguém precisa falar nada. O inverso destrói a mulher como característica feminina, né? Não é feminino a agressividade, não é feminino a fúria. Então, quando uma mulher ela está agressiva, furiosa, as pessoas olham para essa mulher e já descaracteriza ela enquanto mulher, enquanto feminino, enquanto belo, né? Falar está desequilibrada, aconteceu alguma coisa, porque não está dentro aqui, ó, do parâmetro de comportamento aceitável, né? Então, perante os olhos de Deus e até da sociedade, que às vezes não tem Deus, não tem os parâmetros cristãos, mas as pessoas olham para uma mulher assim e ela é descaracterizada enquanto mulher, né? Então, é bastante sério isso. E como lidar, né, com a raiva, então? E eu quero dizer que a raiva ela é como se fosse um volume. Então, você pode ter pouquinha raiva ou muita raiva. E qualquer volume desse é um volume tóxico. Então, é um pouquinho de toxicidade ou muita toxicidade. Mas a raiva como algo aceitável, em primeiro lugar, é o que precisa... é que essa mulher precisa aprender a lidar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Entenda que, pouco ou muito, a gente está falando de algo que vai te intoxicar e que vai te fazer mal. Em algum momento vai estragar você. Em segundo lugar, você entender os motivos que te levam a esse descontrole da ira e da raiva. Porque, às vezes, contar até 10, pastor, que talvez seja a resposta mais popular, ou que essa mulher ou essa pessoa já ouviu, ela não funciona como cura. Funciona ali no momento. Mas, enquanto você não entender o que está te tirando do eixo, você não vai conseguir lidar com isso de verdade. As coisas precisam do nome certo para você aprender a lidar com aquilo. Por isso que, quando você estuda sobre inteligência emocional, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Exato. Ou seja, aquilo que você não identifica, você não consegue modificar. Sim. Então, eu acho que é muito importante, porque quando você começa a se autoavaliar, buscando se conhecer, você vai descobrindo, discernindo quais são os gatilhos que, quando acionados, te colocam nesse estado pobre, não emocionalmente falando pobre, certo? De recursos, né? Então, é o que você falou. Então, o que está causando isso? Exato. Não é verdade? Exato, O que é que provoca essa minha raiva? Então, identifique, saiba o nome disso, do que tá causando isso em você. Em terceiro lugar, seja humilde para aceitar essas coisas que te tiram do lugar. Às vezes é coisa vergonhosa. Eu tive que lidar muito com a raiva, muito com a ira. Isso é uma coisa que eu tenho que colocar nos meus joelhos, que é a ira e a raiva. E tem coisa que dá vergonha. Você olhar para você e você falar, eu não acredito que eu estou toda irritadinha aqui por causa desse negócio. Mas é verdade, eu estou. De fato, é essa coisa tão pequena que está tentando me tirar do eixo. Então, eu vou reconhecer que a raiva é tóxica, identificar e ter coragem de lidar com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades.
colocando debaixo do seu joelho esses motivos que te tiram do eixo, buscando a Cristo e enfrentando as suas dores, enfrentando os seus pecados, para você desenvolver virtude, né? Exatamente. E entender que a raiva, como a inveja, não é? Como o medo, todos nós temos. Sim. Agora, o segredo é saber lidar com isso. Exato. E de uma forma inteligente. Não é? De uma forma inteligente. E para mim, eu acho que para mim, por trás desse sentimento está o orgulho. Sim. Entendeu? Na verdade, por trás, eu sempre digo que a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Mas o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. É verdade. Entendeu? E por que a gente briga por coisas, às vezes, banais? Eu sempre faço uma análise com os casais e a maioria chega à seguinte conclusão. Toda essa confusão começou por algo que não faz sentido. Entendeu? Não, eu queria que nós fôssemos por aqui, mas ele insistiu em ir por aqui. E isso bastou para a gente acabar com a nossa semana. Olha só, mas meu Deus, entendeu? Ir por aqui ou por aqui, com 500 metros de diferença, que diferença faria na relação? Eu deixaria você mais pobre, mais rico, não é verdade? Tem uma coisa aí, tá certíssimo, né? Eu acho que a soberba e o orgulho, né, faz isso. E tem uma coisa que eu acho que gera raiva, que gera essa irritação. E aí pode ser no homem ou na mulher. É a incompetência. É uma coisa assim, ó. Quando as pessoas... Eu já vivi isso comigo, uma experiência própria, né? Eu acho que isso é muito verdadeiro. Se você tem algo que você deveria estar fazendo na vida, e você sabe que você não está fazendo, isso te dá uma sensação de inconformismo, de um estado que você está, assim, você não está em paz, porque você está sendo incompetente com alguma coisa. Isso pode ser um resultado melhor no trabalho, pode ser a sua relação com Deus, pode ser uma culpa, pode ser alguma coisa assim que você foi incompetente e a culpa é só tua. Então, o seu pavio fica muito mais curto. E às vezes é uma coisa que não tem nada a ver e você explode. Mas não tem sentido essa explosão, tá? Mas é porque dentro de você já estava ruminando algo que te tirava o estado de paz para você ter uma margem para receber algo que te afronta e não estourar. Não é à toa que a Bíblia fala, traz aqui a ansiedade diante de mim e aí você vai encontrar a paz. Lança sobre ele toda a ansiedade. E eu vejo assim, a incompetência, a pendência mental, o acúmulo de coisas na sua cabeça, que é só culpa tua, então por isso eu resumo como incompetência em alguma área, te deixa mais irritado. E aí você não consegue, às vezes, tolerar algo que não tem nada a ver, que poderia ser tolerado, mas é pela tua incompetência que te gera uma aflição interna, que você não consegue pôr para fora, e você fica mais irritado, vive mais irritado. Quando uma pessoa é bem resolvida, está fazendo tudo o que ela faz, ela tem uma competência e tem resultado na vida, normalmente ela vai ficar mais calma. Exatamente. Porque ela sabe que ela está cumprindo bem o papel dela, ela consegue tolerar mais as outras coisas, as outras pessoas também. E realmente é saber lidar com as suas emoções. Sim. Né? Agora, tem uma outra questão aqui, quando se fala do homem da casa. Meu marido não me trata com carinho e diz que me ama, porque está casado comigo até hoje. Isso basta? Não basta, né? Aí é questão de entender a carência que a tua esposa tem. Né? Eu acho que volta um pouquinho lá no autoconhecimento, isso para o casal é fundamental. Vocês fazerem um processo de se conhecer. E não tem jeito. Se ela está dizendo falta carinho, meu amigo, falta carinho. Né? Teve coisas que a Adri falava para mim, ou falou por um tempo no casamento, e eu não enxergava. Poxa, mas você não está fazendo isso aqui faz falta para mim. Mesmo assim, eu não vendo, eu tive que entender que aquilo fazia falta e eu passei a fazer. Né? E tem coisas ainda que precisa ser feita. Né? A gente sempre está aprendendo e melhorando. Mas, assim, você tem que entender, de fato, qual é o perfil da sua esposa, o que ela espera de você, e aí entra diálogo, né? Entra vocês terem, de fato, uma conversa. Olha,
me faz falta isso, me faz falta um carinho, um toque, né, um tempo junto. E aí também, mulher, nesse caso, verbalize, porque a gente, homem, normalmente a gente não vai perceber, né? A gente não tem essa percepção aguçada. Então, É verdade. tem que conta de boa, acha um momento legal e compartilha a tua necessidade, né? Porque acho que você compartilhando, ele vai entender e vai agir direcionadamente, intencionalmente. Mas não basta dizer que ama, né? Eu acho que o amor, ele tem que dizer que ama, mas tem que agir bastante, né? Tem que ter muito movimento para mostrar o amor. E os homens precisam entender que intimidade tem a ver com conhecer o interior do outro. Né? Ou seja, é muito importante que eu conheça o mapa afetivo da minha esposa e identifique, certo, as suas carências. E nada mais perigoso do que uma mulher que vive numa situação de, assim, numa condição de carência crônica. E aí ela fica vulnerável. E eu costumo dizer que, às vezes, uma brecha se abre para um envolvimento extraconjugal, não é porque as pessoas não têm caráter nem integridade. Elas se vulnerabilizaram e o inimigo, como um psicólogo milenar, tirou proveito daquela situação e colocou diante dela alguém que passou a fazer o que o marido não fazia. Sim. E isso é muito perigoso, né? Isso é no trabalho, isso é na escola. Eu nunca me esqueço de um pastor, né? Ele entrou para fazer um curso universitário e a esposa dele não o tratava como deveria. E aí, toda vez que ele chegava na sala de aula, uma colega, não é, de classe, dizia: olha, você sabe que eu comprei uma pera, eu preparei uma pera lá em casa e lembrei de você. Aí eu trouxe uma para você, entendeu? E fazia uma série de perguntas, como foi o seu dia e tal, você está legal? E quando ele não estava legal, você parece estar meio tristinho e tal, algum problema. Ou seja, isso não prestou. Não prestou. Por quê? Porque em casa realmente a esposa deixava muito a desejar e alguém fora supria esse vazio, essa carência. E o contrário também é verdadeiro. Então, é muito importante que os maridos entendam que é uma necessidade e é papel do marido fazer isso. Agora, tem uma outra uma pergunta aqui, mais para a Adriana. Ela diz o seguinte: se essa falta de equilíbrio emocional afeta e como os filhos? Totalmente. A mulher, ela é a alma da casa. Exatamente. A mulher, ela é a alma da casa. Na verdade, a mulher, ela é a alma do mundo. É verdade. E como anda, né, a alma do nosso mundo? É verdade. Anda agitada, anda perturbada. Inquieta, ansiosa. Inquieta, ansiosa. E os índices nos traz isso, né? E o que trouxe essa agitação para essa alma dessa mulher, seja em casa ou no reflexo da sociedade, é difícil falar o que aconteceu primeiro, né? Isso foi a postura do homem e ela teve isso como um reflexo. Isso foi uma postura própria da mulher, mas isso pouco importa agora, né? A realidade é que a mulher, ela ganhou esse presente, né, de ser a alma do mundo, de ser a beleza do mundo. A mulher carrega a beleza, a mulher carrega as emoções. E isso é bom e é parte do papel de ser mulher, né? Então, quando uma mulher, sendo a alma da casa, ela está toda agitada, ela está perturbada, todos da casa sentem. Seus filhos, seu marido, seus pets. Exatamente. Exatamente. Todos da casa sentem. E o inverso é verdadeiro. Quando essa mulher começa a se organizar, ela não precisa, você não precisa mudar nada na sua rotina. Você começa a se organizar na sua alma, você começa a se organizar no seu eu, você começa a se organizar internamente. Toda a sua casa começa a se organizar e as outras coisas vão indo para o lugar. Então, sim, quando você está agitada, quando você está perturbada, quando você está com a alma agitada, ansiosa e fora do lugar, os seus filhos, eles são completamente afetados. Não tem como. É interessante
que eu não sei se eu ouvi ou eu li em algum lugar que um cientista conseguiu extrair uma saliva de um homem que estava num estado de agitação e ira, raiva, né? Muito, assim, intensa. Ele conseguiu extrair e aplicou num rato. Diz a experiência que esse rato ficou louco. E aí, olha o mal que faz, então, para nós, você engolir uma saliva nesse estado Sim. de irritação e tal. Aí um outro estudo, né, de um cientista disse que algumas plantas elas não vingam num ambiente emocionalmente tóxico. Entendeu? Por exemplo, disse que dependendo do ambiente, uma samambaia ela não vinga, ela chega até a morrer, dependendo do ambiente. Tem outras plantas que são sensíveis a um ambiente tóxico emocionalmente falando. Aí, então você imagina, você faz mal para as plantas Sim. e para as crianças. Sim. Não é? Aí eu lembro, tem uma história até engraçada, porque eu fui no Canadá ministrar, né? E aí e era recente que eu estava estudando isso. Sim. E aí eu fui numa casa, me convidaram para almoçar, eu e a Rose, para almoçar numa casa, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi muitas plantas, né? E as plantas viçosas, bonitas, não é? Aí eu pensei, né? Essa casa deve ser... Eu contei essa história e falei para o irmão, falei, querido, sua casa deve ser assim uma bênção, que vocês devem viver em harmonia e paz. Eu falei, não, pastor, essas plantas é tudo de plástico. Essa não vale. Tudo artificial. É tudo artificial. Não dá para você nos avaliar a partir das Dessas plantas. não tem jeito. Entendeu? Mas uma Bom pergunta demais. aqui, que eu achei muito interessante, foi uma mulher que fez, ela disse assim, ó, pastor, é preciso que o meu futuro marido esteja à frente de mim em tudo? Ela é solteira? Futuro marido esteja à É frente? solteira e está perguntando sobre o futuro marido dela. Vocês dois podem falar sobre isso. Legal. Eu queria só falar uma coisinha antes para essa mulher aí, porque, cara, é dolorido você ver as mulheres sofrendo, né? Então, eu só queria dizer assim para você, mulher, que está vivendo isso, né, de histeria, que você está vivendo isso de agitação da alma. A gente colocou isso e eu não quero que isso soe como uma culpa ou um fardo sobre você, porque você já não está bem, né? Então, quem é a gente aqui? Quem somos nós para pesar sobre você alguma coisa que você já sabe que está pesado, né? E é muito corriqueiro hoje você encontrar mulheres fora do seu eixo, mulheres desequilibradas, tristes, histéricas, ansiosas, depressivas, sobrecarregadas. Então, eu só queria te lembrar que parece clichê, mas é um convite. O convite de Cristo é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. E talvez você já escutou isso 1 milhão de vezes, né? Mas eu só gostaria que você tivesse a liberdade hoje de fato ir até Cristo. Que Ele também não está afim de pôr o dedo aí e falar, mas você tem seus erros e tal. Ele também quer te aliviar. E eu já passei por muitos momentos onde eu estava completamente fora do meu eixo, do meu papel, histérica, doente, ansiosa. E o Senhor me restaurou. E eu não sou melhor que você, eu posso te garantir. Então, você também pode viver essa restauração de identidade feminina, de voltar para o seu lugar, de restaurar a sua casa, de restaurar a sua família, o seu casamento. Então, assim, não desista disso. Não desista de viver essa restauração na sua identidade, na sua integralidade, na sua casa. É muito ruim você ficar histérica. Mas eu passei muitos anos da minha vida aqui, ó, com aquele negócio aqui no peito, ó, agitada, sem saber o que fazer, procurando fazer a coisa certa e cavando para baixo. Então, se você está vivendo isso, eu quero te dizer que Jesus, Ele está pronto para você. Porque Ele não fala assim, ó, vinde a mim vós que tem resposta para tudo, que já está legalzão. Ele fala, é você mesmo, cansado, oprimido, sobrecarregado. Então, mulher que fez essa pergunta aqui para nós, vá à fonte e ela vai
te saciar. E juntando ao que você acabou de dizer, para de assumir demandas que não são suas, né? Isso. Esse é um grande problema. Às vezes, a mulher acha que ela é responsável em ser a mãe da mãe, a mãe do pai, a mãe dos seus irmãos, a mãe dos cachorrinhos de estimação dos seus irmãos, né? E não entendeu? Ou então ela é responsável por todos os departamentos da igreja, certo? E aí não sabe dizer não. Eu costumo dizer que quem não sabe dizer não para um patrão deixa de ser um colaborador e passa a ser um escravo, entendeu? Uma mulher que não sabe dizer não para o próprio marido, ela deixa de ser uma auxiliadora idônea para se tornar uma empregada doméstica de luxo. Você tá vendo? Não, você precisa entender os seus limites, não é? E saber dizer não. Entendeu? E não existe nenhum problema em dizer não, certo? Não é? Então, discirna, essas demandas não são minhas. Exato. E eu estou sobrecarregada por causa disso. Exato. Então, o que é responsabilidade minha? Primeiro, cuidar da minha casa, do meu marido, que é responsabilidade minha, certo? Cuidar dela. Primeiro cuidar dela, depois, se você não estiver bem, você não cuida do marido. Então, você cuida bem de você, depois você cuida do marido, depois você cuida dos seus filhos, certo? Aí, se sobrar tempo, Exato. você presta um serviço social. Exato. Se sobrar tempo, você ajuda, não assume, mas você ajuda nas demandas da sua mãe, dos seus irmãos. Mas tem uma lista de prioridades bem ordenadas e assuma um compromisso com ela. Aí você vai encontrar descanso em Jesus. Isso. Entendeu? Perfeito. E aí, você acha que essa irmã aqui que vai casar, eu acho, Sim. ela está Tá no perguntando caminho. se o... Tá preocupada. já. preocupada, né? Eu fiquei pensando. Se o marido tem que estar na frente de tudo, né? De tudo. Não, eu acho que tem uma... Acho que, primeiro, assim, essa pergunta, tá tudo bem perguntar, eu acho que a pior pergunta é aquela que não é feita, né? Então, eu acho que é legal você se preocupar com isso, né? Será que meu marido vai tomar frente de tudo? Até porque, às vezes, ela não tem um bom modelo em casa. Isso, não tem um bom De repente, modelo, né? exato. Pô, será que vai ser com meu pai? Mas eu iria pelo seguinte caminho, né? Não é uma discussão de quem vai tomar a frente no quê. Eu acho que o compartilhar é a grande palavra do casamento, nas atitudes, é de compartilhar o que tem que ser feito. Mas sim, eu acredito que o homem ele tem uma responsabilidade no casamento, né? E de novo, que a Bíblia coloca, de buscar em Cristo a direção para dirigir a casa, a mulher e os filhos. Então, minha irmã, é muito mais fácil até nesse aspecto. Você pode até colocar algo que você queira fazer para discutir junto com o seu futuro marido, e você pode pedir a ele essa orientação, faço ou não faço. E pensa assim, a responsabilidade maior dessa prestação de conta é dele, né? Olha que segurança que você pode ter. E você vê como tudo se conecta, até essa pergunta com a pergunta anterior. E o homem, né, aí, tem que, de fato, prover essas decisões com sabedoria e com firmeza, porque isso vai deixar a mulher cada vez mais calma, né, mais tranquila, pela força da decisão, né, pela firmeza das decisões do homem. Então, eu acho que é legal, primeiro assim, compartilhar tudo e aí alinhar as decisões com ele. Né? E a gente precisa também entender que existe uma cadeia hierárquica, né, estabelecida por Deus, e quando você lê Jesus no Novo Testamento, principalmente no Evangelho segundo João, capítulo de número 10, onde ele se coloca como pastor, entendeu? Então, diz que as ovelhas o seguem. Perfeito. O que o coloca na frente. Mas não coloca na frente como um déspota, um ditador. O coloca na frente como um pastor que está procurando o melhor caminho para proteger as ovelhas. Perfeito. Então, nesse sentido, é bom que o seu marido esteja sempre na frente pastoreando você e seus filhos. Você está me entendendo? Nesse sentido. Você concorda, Concordo. Adriano? A questão é que ela pergunta se o futuro marido dela deve estar na frente de tudo dela, como se o cara
precisasse estar pronto para entrar no casamento, né? E a gente não está pronto. Quando a gente começou o nosso casamento, provavelmente quando o Senhor se casou, existiam várias áreas em que o Cláudio não estava na frente. E não era porque eu não queria ou eu queria assumir aquele lugar, é porque estamos em construção e vamos continuar em construção. Estamos em movimento. Eu sempre falo isso, ó, ninguém é copo, ninguém é vaso. Ninguém é microfone. O microfone está pronto. Então, você pode dizer o que ele tem, o que ele não tem, à frente ou atrás de outro produto. Seu futuro marido, não. Ele não está pronto. Porém, ele tem que ter os ingredientes. Se ele não tem ingrediente, por exemplo, do sacerdócio, você não vai colocar nele. Ele, no tempo, vai ter que desenvolver isso. Se ele não tem o ingrediente do trabalho, não vai ser ela que vai pôr nele. Ele que vai, com o tempo, com estímulos, com referência, desenvolver isso. A questão é que ingredientes... Ele tem todos os ingredientes para o que você espera enquanto marido, por mais que ele não esteja num patamar, numa nota adequada, que você está qualificando frente, melhor que você, pelo que a pergunta traz, ele tem esse ingrediente. Então, ele está no processo. Sabe por que um erro, pastor? Muitas mulheres hoje perguntam, trazem esse tipo de pergunta. Ele não é suficiente, ele não está bom o suficiente. Aí eu volto a pergunta para essa mulher. E você? Você tem tudo que esse cara precisa? Que esse cara quer também, enquanto mulher? Se você está à frente de tudo enquanto feminino, no lugar feminino, então, assim, são lugares diferentes. Você ocupa o seu, ele ocupa o dele. E a gente vai estar muito atrás, minha irmã. E muita coisa que a gente deveria já estar pronta. E a gente não vai estar. Mas você tem um ingrediente? Tem. Então, segue. Ele tem um ingrediente? Tem. Então, por mais que você esteja num nível abaixo, vocês são jovens, estão começando um casamento. Segue, que senão morre solteira. Morre solteira. Escolhe demais, né? Escolhe demais. Ninguém vai estar pronto, ninguém é o cara perfeito. E eu acho muito legal que quando um casal se ama e, sobretudo, servem a Jesus e faz da Bíblia o seu manual, então cada um sabe o seu papel. Entendeu? Então, tipo assim, eu costumo dizer que o casamento é uma viagem, né? É uma viagem. Então, o marido, ele é motorista. E a esposa é aquela que vai ali do lado, não deixando ele dormir e tal, entendeu? Manter ele acordado, falar, cuidado, às vezes, quando ele está distraído, fala, cuidado, aqui é só 80 por hora, tá, é verdade, não estava aqui distraído. De repente, ela fala, pô, encosta aí, que eu vou te ajudar um pouquinho. Então, aí você descansa, para depois... Minha esposa faz isso. Aí ela pega, assume, entendeu? Mas depois, fala, agora você deixa que eu continuo. Então, essa é uma relação interessante. Sim. Você está me entendendo? E um respeitando o lugar do outro, entendeu? Um respeitando o espaço do outro. Eu acho que isso que faz o casamento ficar leve. Você está me entendendo? Isso que faz o casamento ficar leve. E se entrar, né? Se entrar no casamento com essa preocupação, parece que já existe até uma visão de quem vai pegar no comando, sabe? E isso já é um ponto que pode prejudicar, né? Exatamente. Você não está alinhado com o que, de fato, um tem que fazer, o papel de cada um. Você já está, assim, entrando na competição de o que eu vou fazer, aonde eu vou poder dominar. Exatamente. Poxa, vai dar errado. Vai dar errado. Gente, nosso papo... Assim, nós vamos voltar a conversar outras vezes. Aí eu vou chamar o Cláudio para participar com a gente lá também. Ótimo. É muito bom. Você faz um trabalho muito legal. Você está com o seu trabalho no Telegram ainda, com os homens? Tenho. Está lá um grupo, Homens Não São Meninos, e coloco alguns conteúdos dizendo, trabalhando essa questão do papel do homem. Vivi muito essa experiência, né, no nosso casamento. A gente tem 21 anos de casado, e a gente viveu por muito tempo muita inversão de papéis, né? Eu era muito omisso, muito negligente em muitas coisas que era o meu papel. Aí isso fazia com que a Adri saísse do lugar dela também. Exemplifico isso como um motor, né? Eu acho que pensa a família como um motor. Existe uma engrenagem ali que é o papel do homem, que ela tem que rodar, uma engrenagem que Cristo colocou como uma engrenagem principal. E aí, logo depois, vem uma engrenagem que é da mulher e depois os filhos. Se o homem sai, às vezes
o motor vai começar a perder a dinâmica, a engrenagem feminina vai tentar pegar o lugar da outra engrenagem para o motor não parar, Isso. vai travar o motor, né? Então, assim, o homem tem um lugar e eu, hoje, com a experiência e maturidade que tenho, eu vejo que eu negligenciei muito isso. Então, eu coloco alguns conteúdos, eu vou depois deixar o link. Ótimo, a gente vai deixar o link aqui na embaixo para descrição. vocês também. Perfeito. Para você entrar no Telegram. E o seu Instagram? Cláudio Souto, @Cláudio Souto, com U. E tem bastante conteúdo lá também. Vai ser ótimo você acompanhar. Ótimo. E a Adriane também tem seu trabalho, né? De mentoria, trabalho no Instagram, Sim, eu no ajudo YouTube. mulheres Mulheres. a clarificar sua identidade e propósito. Trabalho com clareza. E aí tem o Clarifique Temperamentos também, que é um Isso. curso muito bacana. São 8 módulos, 40 aulas, onde eu falo sobre a simbólica, o temperamento, como o temperamento influencia tudo no comportamento, porque temperamento e comportamento são coisas diferentes. Temperamento no casamento, educação de filhos, os vícios e compulsões de cada temperamento. Está bem legal esse curso. Tem um livro que vamos lançar, que se chamam 5 Mentiras que Contaram para as Mulheres. E o pior é que elas acreditaram. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior. E o conteúdo no Instagram, que é @DriSouto. Ótimo. Obrigado pela Obrigada. participação de vocês e nós vamos ter outros momentos para a gente bater esse papo. Muito bom. Gente, Obrigado, muito pastor. bom, passou rapidinho e quando o papo é bom, passa rápido, não é? Mas você tem o canal deles, os canais, né? Que você pode acessar esse conteúdo e você continua também conosco aqui. Todos os dias nós entregamos aqui, a partir das 9 horas, um conteúdo rico para que a sua vida seja ainda melhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Essa é a verdade que nos liberta. Agora é preciso ter humildade. Eu sempre digo que nós precisamos de espelho. Não é? E as 2 virtudes do espelho é exatamente essa. O espelho não tem medo de falar a verdade. E não tem medo de ser quebrado. Ele chama a gente de gordo. E você não quebra ele, não é verdade? Então, a gente precisa. Muitas vezes nós aqui somos o seu espelho. Certo? Falando a verdade para você. Agora, o espelho nos ajuda a melhorar aquilo que está fora do lugar. E essa é a nossa intenção aqui, ajudar você a melhorar. Lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família sempre vai estar debaixo da graça de Deus. E não perca o nosso podcast de amanhã. Um abraço a todos.